A pergunta de hoje é: o que mais te freia, o que mais te impede de ir buscar o 57 em 7 nos seus negócios? Pensou nisso? Quando eu proponho para você aumentar o lucro em 57%, quem não quer? Todo mundo quer. Isso é bom, né? Não há dúvida de que é bom. Mas por que todo mundo, então, se interessa em ir atrás, em fazer o 57 em 7, mas não vai, mas fica na porta, mas efetivamente não começa, não adere o programa, não entra e, e realmente implanta o 57 em 7? Claro que a primeira hipótese que a gente fala, que muitos de vocês falam, é um investimento, tem que pôr dinheiro, tem que comprar uma mentoria. E daí eu tenho mostrado para vocês e tenho facilitado isso para vocês, que é criar imersão. A imersão é como que você ter uma experiência, uma demonstração, ter uma prática, ir lá, experimentar a ferramenta antes de investir um valor maior, né? Então, normalmente, o investimento na imersão é você poder acessar a ferramenta, ter realmente um dia de mentoria, né? Porque são 2 sessões de 2 noites, ou um sábado, um dia inteiro. Então, você tem um dia de mentoria comigo, experimenta, tem um investimento muito pequeno, um investimento que varia de 57 a 197 reais, que é o valor, entendeu? O valor de uma pizza, o valor de um hambúrguer. Então, não é um valor que você não pode fazer, é um valor fácil. Então, a gente remove essa barreira. A barreira do investimento a gente remove. Mas mesmo assim, muitas vezes as pessoas compram imersão e não vêm na imersão, isso acontece. Então, que mistério é esse? O que há? Aumentar o lucro em 57%, todo mundo quer. A barreira de experimentar a ferramenta, a gente remove, as pessoas até compram a imersão, mas o índice de comparecimento às vezes é baixo, muita gente compra e não vem. Então, o que realmente está impedindo você de ir atrás, de correr atrás do seu 57 em 7, de ir atrás do seu 57 em 7? Então, esse é o ponto que eu estou trazendo para a discussão hoje. E o que a gente percebe, nessa vivência, né, desse 1 ano que nós já estamos com 57 em 7 no mercado, é que, na verdade, as pessoas têm medo do tempo. Como assim tem medo do tempo? As pessoas estão tão envolvidas no seu dia a dia, nas suas tarefas, nos compromissos que já tem, que ela tem medo de tentar fazer o 57 em 7 e isso atrapalhá-la, por ter que ter uma dedicação, ter que ir lá e fazer, ter que se dedicar a isso. E eu tenho percebido que esse tem sido uma das principais barreiras para as pessoas, empresários, donos de pequeno negócio, profissionais liberais, de irem atrás de conquistar o 57 em 7. E é muito real. Muitas vezes nas sessões de diagnóstico, né, que eu faço uma sessão de 1 a 1 com o pessoal que faz a imersão comigo, depois a gente vai, como ele já tem uma proximidade, já experimentou, já sabe como é a ferramenta, já tem mais informação de como é a ferramenta, então aumenta o interesse, e muitos partem, então, para realmente ir atrás de implementar o 57 em 7. Na maioria dos casos que eu faço o diagnóstico estratégico, mostra o seguinte: quem está pilotando, quem está na direção, quem está à frente do negócio, está muito envolvido
no operacional da empresa. Ele está atolado de tempo. Então, ele sonha com fazer o 57 em 7, mas ele, ou ela, né, tem medo de delegar, principalmente, olha só que interessante, tem medo de delegar, acha que a equipe não está preparada, acha que não tem gente que dê conta, tem medo de delegar e desandar, então não delega, e ao não delegar, continua sobrecarregado e sem tempo para pensar estrategicamente. Esse é o principal nó, esse é a principal dificuldade. Então, o que a gente tem percebido é que é um pouco, quem é pai, quem já passou, já tem filhos mais crescidos, sentem muito isso, né? Quando os filhos vão crescendo, vão entrando na adolescência, vão virando, né, jovens adultos, né? Eles já não são mais criança, mas a gente tem medo de deixar eles tomarem decisões sozinhos, então a gente quer super proteger. É um pouco disso. Talvez você já tenha, seja a analogia mais fácil de fazer. Se você ainda não tem filhos, lembra quando você era adolescente. Essa mudança de vida, de passar de adolescente para jovem adulto, começar a faculdade, ter que tomar decisões, ou deixar seus filhos tomarem seus caminhos, tem muito a ver com esse momento, que é ir atrás de aumentar a lucratividade. Então, é o medo de começar o processo, não dar conta, perder o controle, perder tudo. É exatamente aí que a gente tem visto como a situação mais comum das pessoas, de vocês ficarem aqui na porta, né, de aplicar a metodologia do 57 em 7, mas não seguirem. E o que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso te ajudar? Esse é um desafio para mim, que eu tenho que pensar todo dia. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso facilitar? Como é que eu posso criar mecanismos para facilitar esse processo? Então, nós temos, né, a forma mais de acesso mais rápido, mais fácil, ou principalmente que cabe no bolso, normalmente é começar o acesso do programa do 57 em 7 com mentoria. Qual que é o problema da mentoria? É que ela acaba te sobrecarregando mais, porque eu vou precisar que você se dedique, e daí a gente vai ter que, ao mesmo tempo, como mentoria, eu vou ter que trabalhar no começo muito forte com você, no teu estilo de liderança. Colocar você em liderança de alta performance, para, com esse ganho de eficiência na tua liderança, fazer sobrar tempo para você poder investir na estratégia, no implementar o 57 em 7. Basicamente, é esse o segredo, é esse o caminho. Então, por isso que a gente criou o quinto pilar do 57 em 7, que é um pilar paralelo, que é a liderança de alta performance. Qual que é a mágica, então, que a gente faz? Eu trago você, né, a gente começa a entender, né, nas sessões de mentoria, os 4 pilares estratégicos do 57 em 7, que a gente vai passar em cliente, produto, marketing digital, conversão de vendas, é isso. Mas antes de a gente efetivamente, realmente começar a pescar nesse aquário, não, nesse mar, né, eu vou lá e vou mexer na sua liderança. Então, nós vamos mapear seu modelo de liderança, e não é só seu melhor estilo de liderança. Daí nós vamos trabalhar no desenvolvimento da tua produtividade. Então, vamos mapear as suas inteligências, inteligência emocional, inteligência de mindset. Por quê? Porque a gente quer achar onde você já tem alto desempenho e trazer mais carga ali para o que você já tem alto desempenho. E aonde você não tem alto desempenho, qual que é o mais crítico, onde a gente pode mexer para aumentar a tua produtividade, aumentar a tua eficiência, e isso irradiar na tua equipe.
irradiar em quem está com você. Então, quando a gente faz esse primeiro movimento, e isso é imediato, é desde a primeira sessão de mentoria, a gente já trabalha, né? A gente entra na primeira sessão de mentoria já com você, já com o teu mapa na mão, com o teu mapa de alta liderança, de alta performance na mão. Então, com isso, a gente já começa a trabalhar nessa tua produtividade, e à medida que a gente sentiu esse ganho de produtividade, nós investimos, então, esse ganho de tempo, essa qualidade de tempo, esse ganho de tempo, para começar a trabalhar no mapeamento de clientes, pesquisa de clientes, mapeamento de produtos e assim por diante. Então, essa é a mágica que eu tive que criar, né? Como tirar você daquela pressão que vai continuar, né? Eu só vou tirar você da sensação de pressão. Como é que eu vou tirar essa sensação de pressão? Não vou te anestesiar, não. Eu vou te trazer para uma zona de maior produtividade, e ao te trazer para essa zona de maior produtividade, você ganha um tempo. E ao ganhar horas, ganha um tempo, que se empurra as coisas para frente. Não, você ganha mais horas no teu dia, né? E ao ganhar mais horas no seu dia, a gente pega essas horas a mais e transforma ela não em você fazer mais do mesmo, em você começar a fazer as tarefas novas que o 57 em 7 tem como roteiro de implementação. Então, esse é o trick, essa é a fórmula mágica que a gente consegue trabalhar com você. Então, não só eu vou estar junto com você, nós vamos introduzir uma sessão toda semana, uma sessão de mentoria, em que eu me reúno com você, a gente olha, discute o caso, discute o que foi feito, discute o que precisa ser feito, e vê a evolução, tá? E, com isso, começamos a fazer a mudança. Esse é o ponto-chave. Tem outras maneiras que a gente faz o 57 em 7, muito em função, todo mundo pode começar por aqui, mas muitas vezes você já tem uma maior consciência empresarial, maior consciência do negócio, então você já pode ir para um nível de mentoria mais acelerado, né? Que daí nós temos a mentoria, que é a mentoria exclusiva, que eu trabalho já com um grupo menor, e essa é uma mentoria ou uma consultoria mentoriada, tá? Então daí eu passo a fazer parte da tua equipe, eu passo a fazer junto com você tudo o que precisa ser feito, eu vou te mostrando, vamos mapeando, mas eu passo a fazer junto com a tua equipe, ser parte da tua equipe, estar junto com a tua equipe. Então, daí a gente entra da mentoria para consultoria, tá? E podemos, uma graduação, que depende, né, da consultoria mentoriada, até a consultoria uniqueness, né? Que é aquela consultoria que eu faço só eu e a tua empresa e a tua equipe, não é um grupo de empresários, não é um grupo que está fazendo junto, não é uma classe que tem várias pessoas igual a você, não, é fechada para a sua empresa. Então são essas gradações, essas graduações diferentes de intensidade de envolvimento do meu trabalho, da minha equipe com a sua equipe, que mudam a forma de fazer a metodologia do 57 em 7. A metodologia do 57 em 7 é a mesma. Ela vai ter os 5 pilares sempre, é a mesma. O que muda é o grau de interrelacionamento da tua equipe com a minha equipe, meu com você. Isso é o que muda, então, como a gente faz, a velocidade e a energia que a gente empreende no 57 em 7. Quanto mais, né, a sua mentoria tiver cara de consultoria, não só contrato de consultoria, aumenta o transbordar da minha equipe para a sua equipe. A gente impulsiona mais, trabalha mais, põe mais a mão na massa com a sua equipe, e com isso a gente avança. E de onde vem isso? Toda a vida eu fiz consultoria, né? A mentoria, ela surgiu da integração do meu trabalho de MBAs com trazer a consultoria para o digital. Então, a gente conseguiu criar uma forma diferente, que é
não é a consultoria tradicional, que eu continuo tendo, que é a consultoria Unique, aqui do 57 em 7. Minha equipe, com a tua equipe, a gente faz a implementação do 57 em 7. A consultoria mentoriada é quando eu misturo uma nova forma. Então, eu misturo tudo aquilo que eu desenvolvi e aprendi implementando MBAs no Brasil, programas de MBAs no Brasil e sendo professor convidado no exterior, com consultoria. Então, eu trabalho com um grupo de empresários ao mesmo tempo e, com isso, a gente rateia o custo, rateia o investimento e torna isso possível, como também cria quase que um mastermind, porque vai estar nas sessões de consultoria mentoriada alguns outros empresários que estão com o mesmo propósito que você. Então, ao estarem com o mesmo propósito que você, estão buscando o mesmo objetivo, muitas vezes a gente tem oportunidades de aprendizado coletivo, coisas que um colega seu, né, que está fazendo também, que está no banco como empresário, fazendo o 57 em 7, ele pode estar contribuindo com opinião, com sugestão, com experiência principalmente, com experiências na empresa dele que estão dando certo, e muitas vezes o compartilhar dessas experiências, dessas análises, que normalmente a minha equipe faz, a gente pode compartilhar para o grupo todo os casos de sucesso. Então a ideia é bem essa. O 57 em 7 é uma metodologia, mas muito mais que uma metodologia, ele tira você aí, dono do seu negócio, do isolamento. Hoje você está sozinho na direção do seu negócio, totalmente mergulhado, sem tempo de olhar para fora, porque as tarefas, as obrigações, os compromissos e tudo que está acontecendo na empresa está te absorvendo e não permitindo você olhar para fora. Inclusive, a maioria de vocês está passando por isso, perdendo a oportunidade de estar com os filhos, de estar com a esposa, de estar com o cônjuge e assim por diante. Então, esse foco em fazer a empresa dar certo, que está perfeito, que trouxe você até o momento aqui que, puxa, preciso aumentar minha lucratividade. Para aumentar minha lucratividade, eu tenho que fazer o quê? Daí entra o Carleto aqui. Vamos ver cada um dos setores, se a gente consegue aumentar faturamento, mas principalmente para aumentar faturamento, diminuir custo, fazer uma combinação dos dois com os clientes que a gente já tem, maximizar resultado. Tem vários caminhos para a gente caminhar. Mas o fato a tese é que dá para aumentar a lucratividade. Eu fiz isso na minha empresa, eu fiz isso na empresa da minha esposa, estou fazendo isso com empresas de novos mentorados, novas empresas de consultoria que a gente para quem a gente está dando consultoria, então dá para fazer. Então, e não é só dá para fazer, a vida inteira eu fiz isso, né? Em grandes empresas e empresas médias, então dá para fazer. Então não é um milagre, é trabalho, metodologia, esforço, só que nós vamos direcionar o teu esforço para um esforço mais inteligente. Eu estou chamando você de burro? Desculpe, não estou chamando você de burro. O que eu estou dizendo é que você está muito preso numa inteligência que você já tem, que você já cultiva, que você já desenvolveu. A gente precisa acessar outras inteligências que você não está acessando, que você não sabe que tem, que você não sabe como trabalhar. E essas inteligências que vão se converter em inteligência do seu negócio, aplicada a cliente, produto, marketing digital e vendas, vai aumentar a tua produtividade, vai aumentar a tua lucratividade, e daí a gente entra no Nirvana, né? Que é a partir desse ponto que a gente consegue fazer a virada, né? Daí nós vamos ter a oportunidade de reinvestir na empresa, melhorar a qualidade de vida, investir na qualidade dos colaboradores, criar programas, em suma, transbordar em todas as direções. Então, o caminho para você que está aqui rodeando, né? Lá em Minas a gente chama de rodeando, inclusive amanhã eu vou passar o meu almoço de Páscoa, eu vou passar com a minha família na fazenda,
a ideia do Rudiando é: você está se interessando pelo 57 em 7, vem, me ouve um dia, vê uma postagem, vê isso, mas não toma coragem de seguir à frente, vem para uma imersão. Numa imersão, você vai ter a oportunidade de entender, de experimentar o 57 em 7. E como é que eu faço para ir para uma imersão? Fácil. Só ir lá na minha bio, no Instagram, ir na minha bio e se inscrever na imersão ou entrar em contato com a minha equipe, que minha equipe vai te explicar, vai te mostrar, vai fazer, vai te alocar em diferentes turmas e assim por diante. Então, por hoje, eu quero deixar para você aí uma feliz Páscoa, uma verdadeira Páscoa, e que a gente possa estar realmente fazendo 57 em 7 acontecer aí no seu negócio, nesse pós-Páscoa. Agora, não é no ano que vem, é em 2026 e é em abril. Um beijo no coração.